destruir os israelitas. Moisés intercedeu e, com os 10 mandamentos, desceu apressadamente a montanha para se confrontar com os israelitas. Venha, fiel Josué. Vamos levar a lei de Deus para o povo. O que eram os 10 mandamentos? Perguntamos ao Dr. Robert Berger. Os primeiros 4 mandamentos se referiam à devoção a Deus. O 5º mandamento exigia respeito para com os pais e estabelecia os padrões para os relacionamentos humanos na lei civil. Assassinato, adultério e roubo eram incriminados nos próximos 3 mandamentos, indicando a sacralidade da vida, casamento e propriedade. Os israelitas não poderiam dar falso testemunho em tribunais. E por esse mandamento, a sacralidade da justiça foi estabelecida. O último mandamento exigia que o coração e a mente não cobiçassem as posses do vizinho. Quando Moisés atingiu a base do monte, ele se encheu de horror. Oh, Israel! O que fizestes? Deram as costas ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo Jeová, nosso Senhor, tendo feito de você seu povo eleito, vocês se corromperam atrás de falsos deuses. Precisavam fazer uma abominação em sua própria casa. Oh, Israel, vocês não são dignos de receber a lei de Deus. Morte aos idólatras! Todos os que seguem a palavra do Deus vivo, que se ergam agora, elimine-os do nosso meio! Ataquem agora pelo Senhor nosso Deus! A tribo levita consagrada aos serviços de Deus se uniu a Moisés e mataram mais de 3.000 idólatras para estabelecer a lei e a ordem entre os israelitas. Enquanto os fiéis sob Josué eliminavam os idólatras, Moisés destruía o bezerro de ouro. Mesmo enquanto os terríveis fogos da vingança queimavam pelo acampamento, o perdão e a reconciliação já começavam. De acordo com a Bíblia, Moisés talhou um segundo conjunto de tábuas de pedra e novamente foi ao topo do Monte Sinai. Aqui, um artesão está cortando e esculpindo tábuas de pedra com instrumentos e métodos semelhantes aos que Moisés teria usado. Moisés teria sido capaz de talhar e acabar as tábuas de pedra que ele carregou para o seu encontro no Monte Sinai. Esses 2 pedaços de granito, entalhados em Israel, são provavelmente uma réplica bem próxima das verdadeiras tábuas de pedra completas com os 10 mandamentos esculpidos nelas. Mas mesmo que possamos demonstrar a probabilidade das tábuas de pedra, existem controvérsias quanto ao lugar que coincida com a descrição do Monte Sinai na Bíblia. Não há evidências arqueológicas dos 12 diferentes supostos locais do Monte Sinai. De fato, nenhum dos locais sugeridos na Península do Sinai coincide com os requisitos da Bíblia. O tradicional local chamado Jebel Musa, localizado perto do Monastério de Santa Catarina, falha em todos os testes históricos, geográficos e arqueológicos. Esse local popular foi identificado no século III pela rainha Helena, mãe do imperador Constantino. Ela era uma mística que se empenhou em identificar lugares sagrados sem levar em consideração os fatos geográficos bíblicos. Algumas descobertas arqueológicas recentes e muito excitantes desviaram os cientistas dos locais tradicionais na Península do Sinai, através do Golfo de Aqaba, para um local intrigante na Arábia Saudita.
Jebel El-Laus vai de encontro ao critério bíblico para a verdadeira montanha de Moisés. Primeiro, tem que ser localizada na antiga Madian, que é a atual Arábia Saudita. Segundo, na parte de trás da montanha, deve haver um vasto deserto como se vê aqui. Terceiro, deve ser localizada completamente fora do Egito e de seus territórios controlados, o que excluiria a Península do Sinai. Nenhum dos outros locais de montanhas propostos coincide com todos esses três requisitos, exceto Jebel El-Laus. Em 1988, viajamos pela rota do êxodo da ponta da Península do Sinai até a Arábia Saudita, usando a Bíblia e imagens do satélite para encontrar a rota certa. 33 quilômetros terra dentro, encontramos a nascente amarga de Mara, como mencionado no Êxodo 15. A amostra de terra nascente foi analisada quimicamente e mostrou conter ferro e sais dissolvidos, tornando-a muito, muito amarga. Continuando o trajeto, chegamos à fonte de águas claras mencionada no Êxodo 15:27. Aqui, cavernas estavam sendo escavadas por arqueólogos sauditas. Disseram que encontraram escritas nessas cavernas indicando que Moisés tinha ido para essa área e que as tumbas de Jetro, o sogro de Moisés, e Séfora, a mulher de Moisés, foram encontradas nessas cavernas. Provas arqueológicas importantes foram descobertas em Jebel El-Laus que apoiam os relatos bíblicos. Encontramos marcos de delimitação de pedra para afastar os israelitas da montanha. O mais surpreendente foi que encontramos um petróglifo de 2,5 metros do deus egípcio Apis em uma área grande o suficiente com água o bastante para toda a tribo do Êxodo. Para nosso espanto, descobrimos que o topo da montanha era preto, como se as rochas tivessem sido queimadas, possivelmente confirmando a escritura bíblica de que o Senhor desceu nele em meio a fogo e fumaça. Recentemente, em uma atitude surpreendente, o governo saudita fechou o sítio de Jebel El-Laus abruptamente e colocou uma guarda militar para evitar futuras explorações do local. Ao permitir escavações arqueológicas em antigos locais israelitas na Arábia Saudita, a Casa de Saúde se expõe à ira do mundo árabe. Houve um verdadeiro Monte Sinai? A prova do Monte Sinai ser na Arábia Saudita é esmagadora. Houve 10 mandamentos gravados em 2 tábuas de pedra, como declara a Bíblia? Bem, a prova histórica certamente argumenta a favor do relato dos 10 mandamentos de Moisés. Se soubéssemos onde essas tábuas estão hoje, teríamos certeza. Mas talvez nós já saibamos. Em uma expedição arqueológica liderada pelo rabino Shlomo Goren, sob as ruínas do templo na cidade de Jerusalém, uma descoberta surpreendente foi feita. Estávamos escavando sob o Templo Mount, em Jerusalém, quando chegamos a um quarto subterrâneo na direção do Santíssimo Santuário. E era a Arca da Aliança na qual Moisés colocou os 10 mandamentos. Mas quando chegamos perto do Santíssimo Santuário, a administração da Arca do Templo Mount decidiu parar nossas escavações e construir um muro para evitar que chegássemos à Arca Sagrada. Algum dia, quando a Terra for um lugar mais pacífico, todos veremos as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos originais nos quais nosso próprio sistema judicial se baseia. Esperamos não ter que esperar muito. Essas recentes descobertas arqueológicas e científicas fornecem fortes evidências para estabelecer que o êxodo israelita de fato ocorreu e que Moisés liderou esses hebreus ao Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos de Deus. Se os arqueólogos israelitas estiverem corretos, essas antigas tábuas ainda existem, enterradas em uma câmara secreta sobre o Templo Mount, em Jerusalém. Mas a verdadeira história dos 10 mandamentos não é se as tábuas ainda existem hoje, mas de que essas tábuas dadas por Deus se tornaram a pedra fundamental para o sistema legal ocidental e o código de moralidade para a nossa sociedade. Em anos recentes, os 10 mandamentos foram rotulados de ultrapassados e perigosos para lidar com a moralidade na sociedade moderna, porque muitos acreditam que não há um certo e um errado absolutos. Estamos realmente melhores sem esses padrões? Algo a se pensar.